Hoje o Outspot está diferente. Deveria ser a host desse programa aqui dizendo olá, um ótimo dia ou uma boa tarde do podcast mais atípico do Brasil. Mas hoje eu tomei o lugar dela para poder iniciar de uma maneira diferente, dizendo o quanto eu tenho orgulho de ser convidada desse podcast, mas o quanto eu tenho ainda mais orgulho de conhecer a Mirella fora dessas câmeras, de conhecer o sacrifício que muitas vezes é feito sem que seja divulgado na internet para gerar conteúdo de ponta para que todas as famílias tenham acesso, aquelas que podem pagar e principalmente aquelas que não podem. Semana passada ela me fez uma ligação para poder dizer assim, nossa, mas eu queria assim, eu queria estar desse jeito, eu queria não sei quantos milhões de visualizações no YouTube, mas semana que vem eu estou indo para poder gravar, e aí eu vou pegar uma carona, eu vou voltar de ônibus, eu vou ficar na minha irmã para poder conseguir gravar conteúdo sem aumentar o meu custo mensal. E isso muitas vezes não é falado quando ela chega aqui e dá um oi, esse é o podcast mais atípico do Brasil. Mas, diante de tanta coisa que vem acontecendo dentro do nosso segmento e de tanto palco que a gente tem dado para assuntos que não são necessários, sobre a falta de ética ou sobre o profissional que está falando uma bobagem ou outra na internet, eu queria começar esse podcast dizendo assim, o único palco que a gente precisa começar a dar é para iniciativas como essa. É para as 6 horas de ônibus que ela vai voltar na quarta-feira para a família dela, só para gerar conteúdo para a gente. E conteúdo de ponta, com profissionais incríveis. Eu sou desse tamanho diante dos profissionais que ela tem entrevistado. Então, é desse jeito que eu quero começar esse podcast, dizendo que orgulho, Mirella, eu tenho de saber que mesmo sem o retorno financeiro que as pessoas acham que você tem, ou que é medido o sucesso de um indivíduo, você está aqui gerando conteúdo para tantas mães que, assim como eu, há 16 anos atrás, só tinha sonho, expectativas. Então, é desse jeito que eu quero convidar a todos para esse episódio hoje, dizendo que quem merece uma salva de palmas é a Mirella. Ai, que coisa mais linda, gente. Obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Ela já vai chorar, né? A gente sempre chora aqui, né? Sejam muito bem-vindos ao Outspot, minha gente. Emília Gama, minha grande amiga, né? Mestre em saúde mental, tá vendo aqui, ó? E a saúde mental, como é que anda a nossa, não é mesmo? Como é que anda a nossa? Mas toda vez que a Emília vem aqui é sempre muito visceral pra gente, né? Porque além de todo estudo, técnica, né? Toda a especialização que ela tem, antes de tudo isso, tem tudo que a Emília foi forjada, né? Toda a história de vida dela. A Emília mesmo sempre fala que ela é fruto de tantas estatísticas, né, Emília? E de onde ela veio, da história familiar, e depois a maternidade atípica com o Miguel. Cereja do bolo, né? A cereja do bolo. E aí veio o IEPSIS, que sempre foi o grande apoiador aqui do canal, né? Que é esse instituto lindo de capacitação de pais, de profissionais, que sempre teve esse intuito de democratizar a ciência, né? O acesso à informação de qualidade. A Emília vira e mexe, solta ali cursos, assim, praticamente valor de graça, né? E cursos pontuais, tem ali pós-graduação. Aliás, vamos soltar aqui o videozinho do IEPSIS para o pessoal. Dá uma olhadinha.
é isso, pessoal. Ó, o QR Code do IEPS vai ficar passando ao longo do nosso bate-papo para vocês acessarem aí, dar uma olhada na plataforma, em todos os cursos que tem. Eu tenho muito orgulho de falar do IEPSIS, porque vem muito de encontro ao que eu trago aqui também, né? Que é essa informação, que é o que nos liberta, né? E hoje aqui também, a gente, enquanto mães, a gente vai refletir um pouco, né? Sobre expectativa, sobre dignidade. E justamente essa correria toda doida que a gente fica, né? Do quanto a gente quer o desenvolvimento dos nossos filhos, é óbvio. A gente quer se envolver, a gente quer colocar a mão na massa, a gente quer um melhor tratamento. A gente tem muitas expectativas exatamente sobre isso. Então, a gente não deve sonhar pouco para eles, esperar pouco, né? Subestimar as capacidades e tudo mais. Mas aí também um equilíbrio de fato, quando parar para enxergá-los como um ser, aquele indivíduo, né? E descortinar as nossas expectativas todas, do que eu quero, do que a sociedade quer, do que se espera, do que seria mais fácil, do que seria mais cômodo, e demandas, e demandas, e demandas, para simplesmente respeitá-lo como ele é, como ele veio de fábrica, né? E como equacionar. Não é fácil, é uma jornada, é um caminho, né? Dentre as reflexões, a Emília, gente, ela escreve compulsivamente. Assim, a gente está conversando, aí eu falo um negócio, ela já começa a fazer anotações, ela vai anotando no celular, a gente está fazendo ligações, conversando, e ela está anotando no celular, porque ela é uma escritora, assim, assídua, né? É a forma que ela tem essas catarses todas dela. Vocês que acompanham ela nas redes sociais sabem os textos lindíssimos, né? E ela tem livros, eu tô com um livro dela aqui, né, que tá para sair aqui, o Quase Invisível, que em breve estará lançado, não é mesmo? Mas aqui dentro, porque cada capítulo desse livro aqui é um ensinamento, assim, muito profundo, sabe? Então, dá para fazer um podcast de cada um desses capítulos. E dentro dele tem um que chama Sala de Espera, né? Na sala de espera. E aí, como a Emília mesmo disse aqui, a gente nos bastidores, não só a sala física, porque a sala física ela é difícil, mas a gente passa por ela. Mas aquela sala de espera que a gente fica, esse compasso de espera da vida, né? Espera dessa expectativa nossa e o quão tortuosa é. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e você pontuou aqui a sua questão com o Miguel, né? Do tipo, se você tivesse... enquanto enquanto grávida ou desejosa, teria desenhado assim, não, este é o meu filho, é o Miguel, seria dessa forma? E o quanto que você aprendeu sobre isso? Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, Mirella, não por esse podcast, não pela divulgação do IEPSIS. Eu acho que as conversas que a gente mais aprende, que a gente mais reflete, elas não acontecem no ar, elas acontecem fora do ar. E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho da mãe que você é, da esposa que você é e da profissional que você é. Para mim, você tem muito mais sucesso do que muitas pessoas que eu já tive a oportunidade de dialogar. Então, eu não poderia começar esse bate-papo dizendo que vivenciar um evento com você e perceber a quantidade de mães que chegam para você dizendo assim, obrigado por me salvar de mim, isso para mim é mais valioso do que o dinheiro do Elon Musk. Então, você para mim é referência de sucesso. Todo esse sacrifício que é feito e que não é divulgado, isso vale muito e me inspira muito também a escrever, a refletir, a pensar em como ajudar essas mulheres, a criar programas que salvem Emílias e que também salvem Mirellas. Então, eu acho que esse programa hoje, essa edição hoje vai ser um trem. Eu falo para ela, amiga, a gente só pode conversar fora do ar, no ar só é chororô. Mas respondendo a sua pergunta, Mirella, as pessoas acreditam que eu comecei a escrever por conta do Miguel.
Eu tenho na casa de uma grande amiga minha uma caixa cheia de diários da Emília, de 6, 7 anos de idade, que já tinha entendido sobre a sala de espera, sobre expectativas. E isso hoje só me dá base para poder conseguir externar o que a gente tem feito. Lógico que a minha fala ela nunca vai ser para poder anular a importância da intervenção. Gerar dignidade para qualquer pessoa deveria ser obrigação da sociedade, do Estado, da família. Então, gerar autonomia sobre o seu próprio corpo para que ninguém fira a sua dignidade tocando nele. Gerar autogestão e autonomia para que você possa escolher o que você quer comer. Isso é dignidade. Não é sobre colocar os nossos meninos ou qualquer pessoa com deficiência num estereótipo, num padrão que a sociedade impõe, né? Nós temos uma cultura onde o que é bonito precisa ser eurocêntrico, né? Tem um padrão, né, de beleza, a mulher tem que ser magra, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, o ser humano, ele teve a sua construção social forjada nessa base. Então, é essa reflexão que eu quero trazer. Eu vim de inúmeras estatísticas sociais e a que mais me marcou que é o próximo livro que eu entrego, né, para vocês, que é Enquanto Tudo Deu Errado, porque eu fui criada por uma mulher preta com a 4ª série e que dizia para mim assim, nossa, minha filha, e eu dizia assim, nossa, um dia eu vou virar doutora, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou comprar um carro. E ela dizia para mim assim, se você conseguir terminar o 3º ano, vai me dar tanto orgulho. E ela dizia assim, eu não sou letrada. E ela foi a pessoa, para mim, com a maior referência de sucesso. Eu cresci com valores e com ensinamentos que hoje são mais valiosos do que, sei lá, eu já tenho mais de 10 especializações. A última que eu fiz agora no Einstein, a minha avó me deu banho. Não que eu esteja falando da especialização, mas é porque foram ensinamentos tão valiosos e que me trouxeram para esse lugar. Então, o Miguel é só a ponta do iceberg. O IEPSIS é só a ponta do iceberg. A Emília, ela foi forjada e teve seus maiores ensinamentos diante de muita ressignificação de dor. E de como a minha avó me ensinou que dá para ser mais leve, mesmo diante dos desafios, que é a vida real, né? Então, eu quero responder para você que talvez eu só consiga ter esse olhar para a maternidade, para a deficiência, porque a gente precisa falar sobre pessoas e não sobre expectativas, e não sobre espera, e não sobre anulação do outro. Eu dei um exemplo de um amigo meu que, fora do ar, que tem super hipotonia e tem a característica de TEA na vida adulta, mas que, diante de inúmeros homens bem-sucedidos, foi a pessoa que, quando me ouviu dizer que estava com fome, mesmo sendo 00:30, pegou o carro e foi atrás, até conseguir achar uma lasanha congelada do posto e voltou. E diante de todos os desafios que o TEA trouxe para ele, as habilidades que ele tem são tão valiosas quanto as outras daqueles homens que estavam ali naquele mesmo momento. Então, a gente precisa começar a enxergar inteligências. Eu falo muito isso lá em casa. Não é porque eu tenho uma especialização ou porque eu estudei mais do que alguém que está cortando a grama da minha casa, que isso me faz ter uma inteligência superior a ele. Eu não consigo cortar a grama da minha casa. Perfeito. Eu não consigo podar as árvores. Eu sou louca por planta e eu não consigo fazer a poda certa. Será mesmo que a inteligência que ele tem
não é tão válida quanto a minha? Será mesmo que a gente não só está medindo o outro por um pedaço de papel? O que faz eu ter mais competência para ganhar um valor superior do que o dele, que também tem uma inteligência diferente da minha? Então, eu acho que esse episódio hoje é para falar exatamente sobre isso. O que, de fato, a gente tem valorizado, né, nos nossos meninos, porque hoje, antes de ser profissional, eu sou mãe do Miguel e eu quero hoje estar aqui como mãe do Miguel, dividindo a mesa com outra mãe. Eu acho que esse episódio hoje é para falar o que a gente tem valorizado. Será que é habilitar comportamento socialmente relevante, de autogestão sobre o próprio corpo, para que essa criança ou para que esse indivíduo não seja passivo a nenhum tipo de abuso, a autonomia para que ele tenha o poder de ir e vir para onde ele quiser, escolhendo o que ele quiser ser ou comer ou qualquer outra habilidade que todo ser humano precisa ter? Ou será que a gente está numa corrida contra o tempo de anular quem de fato ele é? Porque o Miguel, ele é o Miguel, com 2 diagnósticos e com as singularidades e as particularidades que ele tem. Escrevendo o segundo livro, porque eu fiz uma trilogia, né? Esse Quase Invisível, Na Sala de Espera e Quando Tudo Deu Errado. Será não? Eu posso afirmar. Muitas vezes eu estava tentando anular as particularidades que o diagnóstico trouxe e não só gerar autonomia e dignidade para ele. E é difícil reconhecer isso. É difícil que muitas vezes eu me coloquei numa corrida contra o tempo e contra quem o meu filho era. Hoje, com quase 16 anos depois, que esse ano ele faz 16 anos, hoje eu consigo perceber com mais compaixão e com mais maturidade que muitas vezes não era sobre os critérios de marcos que o Miguel precisava atingir. Era sobre as expectativas que eu tinha de anular o diagnóstico. E é por isso que a gente precisa ter o entendimento de quando é luto ou quando é expectativa. Tem um capítulo nesse livro, Mi, que eu falo sobre o luto não é nosso. O luto é das expectativas. Porque no fundo, a gente quer tentar anular toda e qualquer possibilidade dele parecer alguém com diagnóstico. Só que é difícil falar sobre isso, né? É dolorido, dói em mim também. Eu volto para casa depois de sair de um evento com mais de 1.000 pessoas e eu encontro com 2 diagnósticos claramente dentro da minha casa. Quão difícil é enxergar que mesmo hoje, alcançando tantas mães, eu não consegui anular o que de fato eu estava buscando. Não era só autonomia, autogestão. Só que a gente precisa ter muita maturidade, muito peito para falar sobre isso. Quando que a gente está tentando habilitar comportamento socialmente relevante ou quanto a gente está tentando anular um diagnóstico? Eu acho que muito que nos move também é o medo lá fora, né? Do que eles vão passar. Então, tem da nossa expectativa e tem dessa angústia do que eles vão sofrer, do que eles vão encarar, desse mundão real, né? Eu, recentemente, me vi pegando, assim, nesses pensamentos, né? De como inseri-lo, né? Assim, então, no meio, né? E de ficar mais fácil para ele se misturar. E se misturar é meio que ser comum, né? Porque o diferente não mistura. Essa é meio que a verdade. E aí, de novo, assim, poxa, mas a que preço? A que custo? Né? O quanto dói, o quanto não dói. E várias mães e relatos que chegam para mim
até mesmo nessa temporada que eu tô aqui em São Paulo fazendo gravação, e teve várias temáticas de adolescência e crianças maiores, né? E nível 1 de suporte, e trazendo essa questão da consciência, assim, de autopercepção do diagnóstico, autopercepção das suas diferenças e de não querer ser diferente. Ai, será que eu falo o que eu sou? Será que eu não falo? Será que numa conversa eu trago isso ou não? O quanto isso me separa, o quanto não separa? E muito um movimento desses jovens, assim, de não quererem se diferenciar, só quer passar batido ali, assim, né? Por conta de ser mais confortável, né? De estar ali misturado, assim, quase que não querendo ser notado de diferenciação. Porque essas singularidades sempre foram estigmas, sempre foram motivos de exclusão, né? Motivos de apontamento e de dor. Sempre foram nesse sentido, né? E aí, aqueles esforços das famílias de normalizar. Então, aquela corrida. O que a gente conhece em massa. Tem uma música do Thiago York que mexe muito comigo, que fala sobre singularidades em ruínas. A beleza do outro é exatamente aquilo que difere do que eu não tenho. A beleza do outro está exatamente naquilo que eu não tenho. E por que que... E hoje, de novo, eu não tinha essa percepção quando o Miguel tinha 1 ano e 2 meses, que eu queria provar a todo custo ao pediatra dele que ele não iria cumprir as estatísticas da literatura. Que ele falou assim, ó, a literatura fala que ele vai andar com 3 anos. Eu falei, vou provar que ele vai andar com 1 ano e 2 meses. A que custo? A que custo? Então, será que eu queria poder possibilitar com que ele andasse mais cedo? Ou será que eu queria anular características dele? Porque não era só sobre proporcionar uma fisioterapia melhor para que ele tivesse pré-requisitos para cumprir outras, né, habilidades, para socialmente conseguir, enfim, ter autonomia o suficiente. Porque a fala real é para que socialmente ele conseguisse cumprir aquilo que é aceito. Mas tem inúmeras questões minhas que talvez eu não cumpra também. Então, talvez eu só consiga... Eu vou logo avisar que tá todo mundo gripado. Estamos bem enfermos aqui. Então, todo mundo tossindo, todo mundo para poder tossir. A voz e aí, aqui quando rouca. você fala num tema que mexe lá dentro, parece que a tosse vem de dentro, sabe? Exato. Tá o Wagner, a Cátia, todo bastidor aqui, tá todo mundo tossindo. Mas voltando, eu fico me perguntando assim, quantas vezes eu corri contra o tempo para que ele fosse socialmente aceito, que ele fosse socialmente parecido com aquilo que a gente produz em massa. E voltando para o jardineiro, dá para fazer uma analogia com essa necessidade. Como ele não tem um diploma, a inteligência dele parece que é menos interessante que a minha, que posso pendurar algo em uma parede. Será? Você entende que hoje a beleza do mundo, e fica parecendo uma coisa muito romântica essa fala, né? A beleza do mundo está na diversidade ou está nas múltiplas habilidades e inteligência. Vai você lá meio-dia cortar a grama da sua casa, porque eu moro numa casa enorme, cheia de planta. Vai você lá com todos os seus diplomas cortar a grama da sua casa ou fazer a poda da sua árvore. Você não consegue, porque você não tem essa habilidade, você não tem essa inteligência. E eu acredito que o problema hoje é exatamente esse. É que a gente quer enquadrar em um padrão totalmente disfuncional. Você já pensou se eu não tivesse a inteligência do meu jardineiro para poder me ajudar naquilo que eu mais amo, que é conversar e aguar minhas plantas? Imagina se só tivesse gente que falasse sobre saúde mental ou só tivesse médico. Quem queria fazer isso?
Então, eu acredito... Como estaria a sua saúde mental, que precisa justamente conversar agora as plantas e ter isto. Não é mesmo? Esses últimos dias, eu estava assim, bem inspirada, e eu estava aguando minhas plantas depois que ele tinha feito a poda. E eu olhei para ele, fiz uma pergunta e disse para ele assim: mas, nossa, eu coloco adubo, eu converso com todas elas, eu mexo na terra com todas, e cada um tem um tamanho diferente. E eu entendi naquele momento, com a resposta que ele me deu, que não é sobre plantas. É sobre individualidade, é sobre particularidade, é sobre reconhecer que cada ser é um universo. Essa frase é de uma grande amiga minha, da pediatra do meu filho, a Érica, e isso é um fato. Eu precisei aguar as plantas e perceber que mesmo eu colocando o mesmo esforço para todas, cada uma tem um tamanho e cada um tem uma forma. Então, quando eu falo, porque essa minha fala é muito confundida com... então agora a gente não vai fazer mais terapia nos nossos filhos. Não, não é sobre isso. É a gente ter maturidade para ter uma autoavaliação de o que eu estou buscando. É gerar dignidade para esse indivíduo ou anular quem ele é? Eu falo isso no primeiro capítulo. Quem que eu queria formar quando eu estava tentando provar que o Miguel poderia andar com 1 ano e 2 meses? Hoje é uma dor, assim, que não me machuca, assim, não me machuca tanto, mas me faz muito mais refletir. Porque enquanto eu estava... o Miguel, quando tinha 3 anos e meio, eu tive o Arthur. Então, quando o Miguel tinha 4 anos e pouco, eu estava tentando ensinar a fala a ele. O Arthur vinha para poder mostrar alguma habilidade que ele tinha ganho ou alguma atividade que ele tinha realizado. E eu falei assim, agora... Eu sempre falava assim, agora ele... Aí ele repetia, agora não. Agora o Miguel. Então, eu falo sobre isso, assim, o quanto eu invisibilizei todo o resto da minha casa para poder tentar forjar o Miguel sobre a minha expectativa e não sobre gerar dignidade para ele. Então, de novo, eu não estou tentando anular a necessidade que eles têm de um suporte para poder conseguir desenvolver e gerar autonomia, autogestão. Eu estou tentando falar sobre algo que é necessário e urgente. Precisamos conseguir diferenciar se estamos só gerando dignidade e qualidade ou se estamos tentando replicar um padrão que nós conhecemos como o dito normal. Sim. E o quanto isso tem custado. Eu tenho falado muito isso para as mães. Eu não posso negligenciar necessidade de inúmeras mães reais, né? Que muitas vezes é uma fala que é arbitrário, né? A gente, com o diagnóstico, vem uma urgência, uma necessidade de anulação para poder dar vez para aquele indivíduo que precisa do nosso tempo. Mas eu fico me perguntando, eu sento com mães que estão ali só no looping dos fatos. E isso não diminui a dor ou a situação que é real. Mas o que a gente pode fazer com isso para poder tentar tornar esse lugar mais leve? Quando você me ligou na semana passada, questionando algumas coisas, fez eu pensar, como que eu provo para ela que ela tem tanto sucesso quanto eu? Ela gravou um vídeo na semana passada que falava sobre referências de maternidade que alcançaram sucesso. E muitas vezes, quando a gente fala de sucesso, a gente sempre fala sobre sucesso financeiro, né, visibilidade, porque as redes sociais trouxeram uma urgência da gente mostrar que a vida ela é perfeita. Né, que ninguém acorda feio, que todo mundo se ama, que a gente não tem raiva, né, que a gente é meio robótico. Eu brinco que é boneco de plástico da C&A. E quando ela me ligou, e eu calada, ouvindo, né, toda a queixa dela, aquilo me trouxe
uma reflexão tão grande nós estamos correndo contra que tempo? Nós estamos tentando provar o quê para quem? Nós estamos, assim, tentando alcançar o quê mesmo? A pessoa que mais tem sucesso para mim, a pessoa que mais tem referência de sucesso para mim, é alguém que construiu valores em mim tão caros e que acordou todos os dias cedo para poder formar e forjar quem eu sou hoje. Eu vivi 20 anos com ela antes de casar. E eu vivi 20 anos sem ouvir uma única vez a minha avó reclamar. Ela acordava todos os dias com a mesma alegria. E se você perguntasse qual que era o sonho dela, era aquele. E aí, às vezes, a gente fala assim, não, mas foi arbitrário, ou foi... Não, ela era feliz. E nas vezes que eu disse para ela assim, vó, eu já sei só para a escola, eu posso ir só com meu irmão. E ela dizia assim, sabe qual é a minha felicidade? Perceber que eu estou construindo algo para que você não se perca no caminho. Será mesmo que ela não teve sucesso? Será mesmo que a referência é essa apresentada nas redes sociais, de que é aquela coisa assim muito, sabe, comercial de margarina? Sim. Será mesmo que para o Outspod ter sucesso, ele precisa estar no primeiro, sei lá, eu não sou muito boa com tecnologia e com mídias sociais, mas sei lá, no primeiro lugar do Spotify, eu desejo isso, porque eu conheço os bastidores desse projeto. Mas para mim, o Outspod tem tanto sucesso quanto o Flow. Sabe por quê? Esse programa só voa em Números Mães. E quando eu vejo a pessoa que eu conheço, que só apresenta uma fatia de quem ela é aqui na frente das câmeras, pegando 6 horas de ônibus, só para poder gravar conteúdo, nossa, talvez eu ache até que ela tem muito mais sucesso que muitos podcasts aí. Porque quando eu ando nos lugares e eu vejo pais, não é só mães, pais, olhando para ela e dizendo assim, muito obrigada. Muito obrigado. Você não é só a minha mulher que é seu fã, eu também sou. Eu assisto do lado dela cada podcast. Eu assisto quando você disse que a gente precisa entender um pouco mais, que a gente precisa apoiar a mãe. Então, se hoje eu pudesse direcionar esse episódio e dizer o que de fato me conduz e me conduziu até aqui, você vai ver no livro. O último capítulo do livro fala isso. Qual é a pergunta que me guiou até aqui? Eu não vou falar ela, que é para você poder acessar o meu livro, ler ele todo e no final você entender. Mas se eu pudesse conduzir esse podcast e dizer que o que de fato importa e o que para mim é sucesso é poder estender a mão para um outro ser humano, mesmo que seja só um único, e perceber que você fez a diferença na vida dele, com um pouco que você tinha. Então, eu vi muitas vezes a minha avó deixar de almoçar ou almoçar uma manga para poder ter o que comer. Aquela atitude é de uma nobreza como a que a Mirella faz para poder gerar conteúdo para inúmeras mães. De novo, talvez eu tenha mais visibilidade, ou eu tenha mais seguidores, ou eu tenha mais remuneração. Mas, se eu for avaliar, talvez ela tenha mais sucesso que eu. Amiga, eu falo, a Emília, ela é sempre muito generosa em tudo, mas são mulheres como a Emília e como muitas de vocês que eu fui encontrando com esse projeto, e por eu encontrar sempre mais pessoas boas
do que pessoas ruins, porque a gente encontra pessoas ruins no nosso meio, tem gente que desanima na causa, na comunidade, mas a gente ainda encontra pessoas boas que se, sabe, tipo, te incendeia assim por dentro, porque você olha a garra daquela pessoa, geralmente são mulheres que provocam isso em mim e outras mães, e que eu falo, cara, é isso, sabe? Se ela consegue, eu também consigo. Então, quando eu olho para a Emília e eu falo dela, né, é nesse sentido, porque e eu quero mesmo, eu falo que eu quero encontrar outras mães em lugares em que elas sintam essa completude. Mas eu acredito que para isso a gente precisa realmente ressignificar essa questão do sucesso, né? Ou da inteligência. Eu tenho várias referências que eu poderia dizer aqui. Eu tive o prazer de almoçar um dia desse com a Ziotti, que é a Vanessa Ziotti, minha Ziotti, advogada. maravilhosa. Tem vários episódios com a Vanessa aqui Ó, também para vocês assistirem. e a Andrea Andréa Werner. Werner também. E eu disse para ela, porque ela estava numa dúvida, ela fez uma pergunta e, enfim, fez um comentário, e eu disse para ela, sabe qual que é a referência de sucesso? Sabe o que é que deve medir a decisão do seu caminho? Quando você coloca a cabeça no travesseiro, que é você com você. Então, a Mirella está sendo muito generosa, dizendo que eu sou boa. Não, eu acredito que o ser humano foi feito para isso, para ser empático, genuíno. A ideia hoje do podcast não era falar sobre isso, era falar sobre expectativa, o quanto a gente tem ansiedade de colocar os nossos filhos dentro de um padrão. E isso não anula a necessidade de terapia, né, do que a ciência vem produzindo. Mas que bom que a gente conduziu ele nesse caminho, que é para poder dizer para você que é mãe, que muitas vezes se sente só, que está ali naquela batalha diária, administrando o caos do acorda, dá banho, leva para terapia e faz e acontece. E muitas vezes se sente só, ou muitas vezes se sente invisibilizada, muitas vezes acha que não está sendo vista. Nós estamos aqui por vocês. Isso. Eu falo que o que move o desejo do Iepsis e o que faz os meus pés continuarem no chão e o que faz eu perceber que eu não me perdi no caminho e ter orgulho disso não são os Miguéis, são as Emílias. É por vocês. Todas as vezes que eu vejo que uma mãe está precisando e me manda um áudio de 20 minutos, eu hoje tenho muito mais dificuldade. Ó, o Wagner aqui trazendo um lanchinho para a gente parar de chorar. Mas o que me faz continuar é perceber que existem inúmeras mães que diariamente escolhem não desistir. Existem inúmeras mães que pegam ônibus de 6 horas, sustentam ONGs na força do braço. Como a minha amiga que veio aqui essa semana para não me sentir só em São Paulo, que sustenta uma ONG há mais de 16 anos, na força do braço, exatamente porque quer alcançar outras mães. E na maioria das vezes essas mães elas não são divulgadas, elas não recebem o aplauso, elas não estão na frente das câmaras. Eu falo isso no meu livro. O último capítulo dele é que toda mãe encontre uma outra mãe. Mas não é uma outra mãe que seja referência de sucesso financeiro ou de sucesso com visibilidade, de muitos seguidores. É outra mãe que acorde e escolha diariamente não desistir. E genuinamente continuar construindo para que a gente consiga ser um dia, que é o meu sonho, um grupo como o Narcóticos Anônimos. O Narcóticos Anônimos é um grupo que, para mim, é referência, que a gente deveria utilizar para nossas mães. Só um adicto, que é alguém que deixou de ser usuário e que luta diariamente contra o vício, pode dizer assim: Mirella, eu estou aqui para você e eu sei o que você sente. Se alguém mandar uma mensagem no grupo Narcóticos Anônimos dizendo assim:
estou com vontade, na mesma hora tem vários outros indo para poder não deixar ele cair. Então, o meu sonho é que a gente enxergue que a rede de apoio mais valiosa que a gente tem só pode ser uma outra mãe. Porque só uma outra mãe vai entender os nossos sentimentos, as nossas escolhas, por que a gente não desiste. E no início desse livro, do início ao final, eu falo, o Iepsis nasceu pelo egoísmo de uma mãe, porque eu precisava me salvar de mim. Mas ele continua exatamente por outras mães. Então, eu acho que bom que a gente escolheu e que escolheu seguir esse caminho nesse episódio, que o centro, o cerne, ou o epicentro de tudo é a mãe. Porque eu não estou anulando os pais, não, Roberto. Deixa eu te dizer, eu te enxergo, viu? E mais do que você imagina. Roberto é o marido da Mirella, para quem não conhece. É um dos meus artistas favoritos. Eu enxergo todos os pais, eu enxergo o Grego, que está ali dando suporte com meus 3 filhos para poder hoje estar aqui, fazendo o que eu chamo aquilo de missão. Eu enxergo o Roberto, que no jeito autista dele, viu ali que eu estava com fome e disse assim, vou resolver o problema dela. Qualquer outra coisa ficou pequeno. Mas, como as mães são mais viscerais e elas, assim, vivem de uma maneira passional por seus filhos, hoje eu vou direcionar essa fala para elas. É o que faz eu acordar todos os dias e não desistir. É o que faz eu direcionar o Iepsis e perceber que a placa que eu recebo, porque eu alcancei mais de 60 mil pessoas, só é valiosa e só me deixa orgulhosa porque mais de 20% dela é direcionada para mães e de uma maneira gratuita, sem precisar divulgar. Então, o que me move hoje está nesse podcast, mesmo sendo tão low profile, né, querer me esconder, é saber que tem uma mãe abrindo mão de quem ela é, dos seus sonhos, para poder resgatar outras mulheres como ela e dizer assim, é caótico, verdade. Está aqui Emília representando Fabi, representando Mari Marangoni, representando a Lígia, representando a Kátia Bastos, tantas outras mães que muitas vezes não estão na frente das câmeras, mas que estão ali dizendo assim, uau, é uma loucura, mas a gente está aqui firme e forte, uma segurando na mão da outra. Então, se eu puder deixar algum recado hoje, Mirella, nesse seu podcast, nesse episódio, é que toda mãe encontre uma mãe, para que a gente perceba que pode ser mais leve e que o caminho vale a pena. E essa mensagem, né, que ela deixa isso para mim faz tempo. E eu sou relutante, sabe? Tem hora que eu bato boca com ela, aí tem hora que eu falo, não é. Você precisa ver leve, os fatos. Sabe? Não. E aí tem hora que fala, não, é sim. Então, que bom que sim. Mas aí é que tá, sobre esse lugar seguro, né? Quando a gente fala de rede de apoio, hoje o que eu entendo desse grupo nosso, quando a gente conseguiu formar, é o espaço que a gente pode ser a gente, quando a gente está completamente descompensada, se descabelando, onde a gente revela, às vezes, os nossos lados sombrios, com os nossos pensamentos difíceis, porque a gente tem... É a nossa escuridão, né? A nossa escuridão, ela passa pela nossa cabeça. Nos momentos de dor, é isso mesmo, gente. E isso não quer dizer que a gente não ama o nosso filho, que a gente não ama a nossa vida. Não, são momentos... Isso é da natureza humana, sabe? E a gente tem um espaço seguro só para colocar, assim... E que as pessoas não se assustem, porque não é todo espaço que a gente pode dar vazão para isso. Então, a gente fica represando. E aí, de novo, a nossa saúde mental, como é que fica, né? Então, num espaço em que a gente pertence e que você pode, e que ninguém vai se assustar. Você falou, e aí todo mundo sabe, tá bom, você só tá descompensada, amanhã é um novo dia. Não é assim, nada mudou, e nem melhorou, nem piorou, só tá tudo igual.
você só deu vazão, porque é isso, é um turbilhão mesmo, né? E pessoas te ouvindo sem pressa, só te ouvir. Sem solução. Sem solução, Eu falo perfeito. muito isso, assim. Aí, às vezes, quando eu quero conversar com uma amiga que não tem um filho com deficiência, ela traz inúmeras soluções. Eu não quero solução. Cara, que raiva. Eu só quero ser validada e ouvida. E por isso que eu falo, assim, a base toda do meu livro, ó, minha gripadinha tossindo. Pode tossir. Eu deixo. Acabei com a graça, vai, continua. Mas a base toda do meu livro, que era a ideia apresentar, mas qualquer produto que eu traga aqui para vocês é muito pequeno diante do que eu queria poder dizer para todas as mães. Nada é mais valioso de alguém que te ouve sem tentar trazer uma solução que não é real e sem tentar anular a sua dor. Porque sim, tem horas que eu tô cansada das demandas, tem horas que eu brinco que quando eu viajo, eu consigo dormir a noite inteira, porque quando eu estou em casa, a hora que o Miguel apronta é de madrugada. Então, o meu cérebro está sempre em atenção. E tem horas que quando eu entro no quarto dele, que ele sujou alguma coisa por tentar ter autonomia, que eu passei a vida toda tentando ensinar a ele, e que eu olho e falo assim, nossa, mas ele sujou tudo. Porque ele, sei lá, ele foi no banheiro e tentou se limpar fazendo número 2. E aí, em vez de ele lavar a mão, ele passou a mão na parede. Tudo bem, a gente tá criando um programa para ensinar ele que dá para lavar a mão. Mas nessa hora eu também canso. Sim. Nessa hora mesmo, com todos os meus privilégios e toda a minha rede de apoio paga, eu também sou mãe do Miguel. Sem dúvida. E poder falar isso não me torna menos mãe, ou não faz com que eu ame menos ele. Me coloca os 2 pés no chão, lembrando da Emília, que saía de casa com o desejo de proporcionar para ele o que tinha de melhor, pegando 2 ônibus, com um menino, as pessoas chamavam ele de pacote, porque eu colocava o bebê conforto dele aqui no braço, e aí pegava um ônibus com o bebê conforto no braço e subia, e incrivelmente eu sempre encontrei pessoas boas. Tem uma propaganda da Coca-Cola que eu mandei para a Mirella semana passada para poder animar ela, que fala assim, né? Para cada arma criada, uma avó faz um tapete dizendo seja bem-vindo. Os bons são maiorias. É por isso que a gente assusta tanto ainda com a maldade humana. Porque a gente ainda vai encontrar mais pessoas. E nessa minha jornada de pegar 2 ônibus, enfim, eu encontrei tanta gente boa no meu caminho. Gente que, fora do SUS, falou assim, vou te mandar um programa, eu vou te mandar um material para você trabalhar com ele em casa, que me mandava mensagem, ainda era Orkut, para poder eu trabalhar outras habilidades dele em casa. Então, quando eu olho, mesmo diante de tantos desafios, eu já tive... Quando eu paro para lembrar que há 16 anos atrás, ou há quase 16 anos atrás, eu tive amigas minhas que tinham uma qualidade de vida melhor do que a minha, mais acesso social, que compraram lata de leite para o Miguel, para poder levar na minha casa. Me faz pensar assim, mesmo diante do caos, ou mesmo diante dos desafios sociais, eu sempre encontrei pessoas que facilitaram o meu caminho. Mesmo quando tudo parecia caótico. Então, hoje, estando onde eu estou e alcançando tudo que eu alcancei, eu não estou aqui para poder divulgar o IEPSIS. Eu não estou aqui para divulgar os meus cursos. Eu não estou aqui para divulgar os cursos do meu sócio, que é o que todos são fãs, e só ficam meus amigos para poder alcançar ele, que é o Paulo Liberalesso. Eu não estou aqui para poder vender o meu livro. Eu estou aqui só para falar para todas as mães. É difícil. Muitas vezes é caótico. Algumas vezes eu dormi, engolindo o choro. Mas eu cheguei aqui. E eu só cheguei aqui porque eu encontrei inúmeras mãos que seguraram as minhas para não me deixar cair.
E mesmo hoje, tendo acesso social e segurando já outras mãos, porque eu acho que é isso. Teve uma pergunta que eu vi, e acho que em alguma rede social, que perguntava assim, se você levantar, quantas pessoas se levantam com você? E hoje eu sei que, estando em pé, eu seguro outras mãos, mas ainda assim eu tenho inúmeras mãos que continuam me segurando. Essa semana, estando em São Paulo, para poder resolver a demanda do evento, ou para poder gravar o podcast, eu liguei para minha amiga dizendo assim, estou precisando da sua mão, segurando a minha. Então ela largou tudo, largou a casa dela, as 2 filhas dela, a cachorra dela que come tudo e baba. Baba, a cachorra dela baba. Para poder ficar comigo, porque ela entendeu que essa semana quem precisava de uma mão era eu. Então, é sobre isso. Não é sobre venda de curso, não é sobre venda de livro. A única mensagem que eu quero deixar com todo e qualquer produto que eu entrego, porque o meu sonho é não virar um produto da minha empresa. É só falar para as mães isso, assim, dá para ser mais leve, desde que você encontre uma outra mãe para segurar a sua mão e para não te deixar cair. Porque vida de adulto é só administrar a causa e pagar boleto. Eu, boba, falava assim, eu quero crescer rápido, fazer 18 anos. Boba. Porque vida de adulto é só administrar caos. Não é? É somente, né? É somente. O dia que você tiver uma sorte, você dá uma risada com as amigas que você vai colecionando. Não tem mais loja de 99. Não é? Então... Não tem mais loja de 99. Gente, que negócio que é esse? Como assim? Só que existem momentos que fazem a vida valer a pena. E dormir na casa da Mirella com 2 cachorros, um em cima de mim e uma cachorra comendo minha orelha, num colchão, olhando o Arthur, dizendo assim, estou ansioso para viver momentos com os seus filhos, olhando ela na sua versão mais crua e mais sincera, viajar com a Kátia ou comer um pedaço de bolo numa esquina qualquer, num boteco com a mesa de ferro, tomando um café num copo americano, me faz ter certeza que a vida vale a pena, desde que você encontre pessoas que te olhem no olho e te enxerguem de verdade. Eu penso que é meio que sobre isso, assim, é a companhia, né? No fim das contas, a companhia. E é o que você disse, assim, a gente tem 2 opções, assim, a realidade, ela se impõe, não importa, ela se impõe, né? Ela é. E aí a gente sucumbe, porque ela não vai mudar, ela é a nossa realidade, e aí é isso, é o que tem, ou a gente aprende a ressignificar, a achar graça, a achar beleza, a encontrar boas companhias, a criar bons elos, a afastar o que não serve, sabe? Tirar poluição em volta, selecionar melhor pessoas, momentos. No final dessa brincadeira a gente morre, tem que dizer isso, Entende? Né? E ainda só, porque o caixão só cabe uma pessoa. A Emília ainda estava falando, só essa correria toda, no caixão só vai um. Só vai um. É o que eu falo para ela, assim, eu lembro que quando eu comecei a observar, porque tem coisas que eu não divido e tem coisas que me fazem sofrer, e que eu ligo para as pessoas que eu confio para poder falar, que é perceber que a minha terceira filha, que eu demorei 9 anos para poder ter, tem sinais claros de TEA, e que eu vou aprender a lidar com isso. Eu lembro de eu viajando com o Paulo, ela bebê, e eu disse assim, nossa, eu estou observando isso e aquilo, e ele olhou para mim e falou assim, tá tudo bem, agora você não dá conta de falar sobre isso, mas ela vai ser igual a mim, a você, a Mirella. E eu falei assim, será que eu choro ou eu rio? Tipo, se eu assim, não dou conta, e esses exemplos que você me deu. Eu falei assim, mas ela vai ser mais grave que você ou menos? Então, tem coisas que a gente também não traz para aqui, mas que a gente vive sozinho.
E eu ligava para a Kátia, ligava para a Mirella, dizendo assim, nossa, eu tô com medo, eu acho que a Bela tem autismo, mas eu não queria dar esse rótulo para ela. Então, não é porque hoje eu estou à frente de uma empresa, né, que parece que é isenta de problemas ou que parece que é só sucesso, que eu não vivo os meus medos, que eu não vivo as minhas angústias, que eu não vivo as minhas ansiedades, que eu não paro e observo assim, ó, passei do limite aqui, ou preciso voltar, né, retroceder aqui. Mas no final de tudo, diante de todo o caos que é a vida real, porque o que mostra na internet é só uma fatia desse tamanho da pizza. O resto é só caos. Diante de todo o caos que eu administro, eu só consigo administrar porque eu tenho pessoas que olham para mim e seguram a minha mão. Então, era para falar sobre expectativa, sobre terapia, sobre não ferir a dignidade do outro, porque muitas vezes a gente foca muito o lado de fora, né? Quantas vezes o nosso filho tem a sua dignidade ferida na escola e a ideia era essa hoje, trazer aqui quantas vezes a gente não fere a dignidade deles em casa, quando a gente só enxerga o diagnóstico. Mas que bom que a gente se perdeu e não falou sobre isso. A gente falou sobre, diante do caos que é a vida real, que a gente possa encontrar outras mães que nos olhem nos olhos e digam assim, ó, tá foda. Desculpa a palavra. Mas é eu isso tô mesmo. aqui. Perfeito. E ainda falamos sobre expectativas, mas trouxemos mães para o nosso olhar de mães. Mas acho que é porque com quem a gente fala diretamente sempre, né? E eu sempre insisto muito para ela falar com vocês. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para ela. Podem deixar nos comentários. Eu não vou voltar. Porque ela a Emília, bom, vocês leem todos os textos dela, né? Ela tem falas muito poderosas. Ela tem medo das falas dela, porque ela diz que são muito duras. E são potentes, são viscerais, mas a importância é justamente por isso. Porque essas falas rasas que a gente encontra muito instagramáveis, isso aí tá todo mundo de saco cheio, né, gente? Isso aí a gente não aguenta. Qualquer coisa você digita no chat GPT o que você quiser. Não é sobre, né? Isso não alimenta a nossa alma. Isso não alimenta. Então, às vezes, eu sei que vocês estão aí e porque me pedem muito aqui. Toda vez que a gente vem, que a gente conversa... Aqueles cortes horríveis que eu falo, ela odeia meus Mirella, cortes. como eu tô feia nessa foto. Ela fala... Ela odeia meus cortes, ela odeia minhas falas, mas ela é muito crítica. Olha quantos comentários tem, olha quantas mães se identificaram. Exato. E eu falei assim, tudo igual eu. Ela é muito crítica, mas tudo que vocês me colocam lá é que tenha mais, e que venha mais vezes, e que tenha mais esses papos. E eu sei, porque é o que eu consumo. Esse livro dela aqui, do Quase Invisível, isso é leitura para nós, é o que alimenta a nossa alma de mãe. É o que eu digo, esse nosso papo aqui não é papo para técnico, não é papo para que seja, talvez, para alguns pais, pode ser que sim. Acredito que o meu marido, sim, vai ouvir e vai internalizar muito disso. Mas pode ser que não seja para profissionais e tal. E não é para ser. Todo papo não é para todo mundo. Lembrando aos profissionais, eu vou abrir aqui uma pausa. Se não for papo para eles, eu só quero lembrar uma coisa. A fatia da pizza que essas crianças vivem dentro do ambiente clínico é muito pequena. A ciência já sabe que uma pessoa obesa vive num ambiente obeso. Será mesmo que um transtorno tão grave na primeira infância, se ele não tiver um ambiente saudável, ele vai desenvolver ou generalizar os comportamentos que ele está aprendendo dentro do ambiente clínico? Eu queria fazer muito uma surpresa para uma mãe que eu tenho muito apreço. Viu? Porque eu não posso fazer podcast. No aniversário dela, que foi a Ziote, e eu lembro que eu movimentei tudo. E ela olhou para mim e falou assim, mas o meu sofá está rasgado. E a minha pia não tem armário, é uma bagunça. E eu lembro que eu disse para ela assim, se eu não puder ver a sua realidade, eu não quero ver a sua maquiagem.
E foi isso que fez eu decidir ir no aniversário de 60 anos da minha amiga. Ela finge que tem 20. Eu acredito. Eu deixo ela pensar nisso. Que é a Kátia. Todo mundo já conhece ela dos bastidores. E ela fez 60 anos ano passado. Ano retrasado, na verdade, que o tempo está passando muito rápido. E a passagem estava muito cara. E eu falei assim, nossa, eu vou ter que dividir em 10 vezes. E que loucura, eu não vou. E porque eu decidi do dia para a noite ir, né? E aí o Grego olhou para mim e falou assim, ela só vai fazer 60 anos uma vez. E talvez você se arrependa de não viver os 60 anos dela. E aí eu comprei uma passagem do dia para a noite. Fui, liguei para a filha dela dizendo assim, faz um café na meia que eu tô chegando. E ela saiu do quarto de pijama. E eu olhei para ela e disse assim, eu tô aqui pros seus 60 anos. Agora não esteja não no meu pra você ver que eu vou lá e bato você. Eu ressuscito você pra você tá nos meus. E de verdade, essa é a única riqueza que eu tenho. É perceber que os meus filhos têm saúde. É perceber que o IEPSIS consegue muitas vezes alcançar mães que se sentem só e não se sentem vistas. É perceber que hoje eu posso viver os 60 anos da minha amiga que acha que tem 20, mas eu também posso ouvir que a Mirella vai pegar um ônibus de 6 horas só para poder gerar conteúdo para as Emílias de 16 anos atrás. Todo o resto é nada. Nada. Tudo é passageiro. O que de fato importa é perceber que nessa jornada caótica você não está só. Eu gostaria muito de agradecer a Mirella por fazer com que outras Emílias não se sintam só. Gostaria muito de agradecer a Kátia, mas eu gostaria muito de agradecer ao Wagner, que mesmo... Eu vou abrir pra Sarita ali, porque senão Abre ela para vai Sarita. Eu gostaria muito de agradecer ao Wagner, que mesmo não sendo pai tipo, mesmo não tendo contato com a deficiência, ele olhou para a Mirella e enxergou nela alguém que valia a pena investir. Porque esse podcast que a gente está aqui, esse estúdio, ele só acontece porque tem inúmeras pessoas que acreditam numa mãe que decidiu pegar um ônibus, que decidiu comprar roupa na Shein para poder estar aqui. Exatamente. Ela fala assim, nossa, olha os links da Shein que eu comprei. É isso aí. Que faz o próprio cabelo e que não desiste. É isso mesmo quando todo mundo fala assim, nossa, mas você poderia ser uma advogada de sucesso, nossa, mas você poderia ser, sei lá, uma desembargadora. Eu posso dizer, eu acho que o sucesso que a Mirella tem e as pessoas que ela encontra no caminho não pode ser medido com um salário de qualquer cargo da justiça. A gente não teria o privilégio de conhecer Wagner se você não tivesse desistido desse papo ruim que é o direito. Papo ruim mesmo. Isso, Papo nossa, ruim. é muito melhor. Que é o direito, porque a gente teve o privilégio de perceber que na sociedade existe um Wagner que mesmo sem você poder investir no estúdio dele, ele olhou para você e disse assim, tá bom. Eu quebro para você. Vem aí que a gente dá um jeito de fazer acontecer. Então, eu tô muito emotiva hoje, porque o nosso segmento está meio perdido, brigando por ego e por vaidade, por quem aparece mais, por quem está falando bobagem, em vez de parar e olhar e dizer assim, nossa, olha quanta coisa boa tem acontecido. Eu tenho um Wagner que nem é do nosso meio e comprou a ideia de uma maluca que estava indo de ônibus para poder falar para outras mães. Eu tenho uma Sarita que abre mão da filha dela e da vida dela só porque eu ligo para ela dizendo assim, estou precisando da sua ajuda. E ela vai lá, mesmo já estando aqui, ela vai lá e vira recepcionista, ela vai lá e limpa o banheiro, ela vai lá e troca o lixo, e ela vai lá e pede patrocínio, ela vai lá e compra o meu sonho, mesmo sem precisar, porque ela já chegou lá. Então, que bom que esse podcast foi sobre isso. Sobre, vamos parar
Vamos parar e dar palco. A gente não quer criar picadeiro. Deixa cada palhaço no seu circo, perder o seu tempo falando sobre o que quer falar. Vamos dar palco para as pessoas na sociedade que têm comprado o sonho de mulheres que abrem mão todos os dias de si para não desistirem dos seus filhos e ainda entregarem para os filhos de outras mulheres. Então, não é a Emília que merece uma salva de palmas hoje, mas é o Wagner, que nem é pai de filho com autismo, mas é o Roberto, que decidiu, mesmo diante das dificuldades que o autismo trouxe para ele, ser quem ele é e genuinamente olhar para mim e falar: com fome você não dorme hoje. Das Cátias que poderiam ter sucesso e estarem nos cargos mais altos do judiciário, eles decidiram abrir mão para poder sustentar uma ONG com a força do seu próprio braço. É pelas Marias, eu falo isso nesse livro, né? O agradecimento é pelas Marias que não desistiram de fazer o trabalho braçal, mesmo que seja cortar a grama meio-dia em ponto, quando você não é reconhecido. Então, a minha salva de palmas para encerrar esse podcast é para todas essas Marias e todos esses Joãos que não desistiram de fazer o trabalho árduo simplesmente porque não recebem aplausos. Perfeito. É isso, meu gente. Esse é o jeito melhor de terminar. Um beijo para vocês. Emília, obrigada mais uma vez. Eu amo do fundo do coração, viu? E para vocês que estão aí, se vocês não se inscreveram no canal, não é possível, que é R$7,90 por mês. Isso, é R$7,90 qualquer pessoa pode pagar. Para você ser membro, se você quiser e puder, é uma forma de apoiar. Se não puder, não tem problema, só se inscreva. É gratuito também, 99% de tudo que está aqui é gratuito. Eu espero você até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.